Meus irmãos, graça e paz. Quero agradecer o convite por estar aqui com vocês, juntamente com os nossos queridos irmãos também que vieram, os irmãos lá da nossa igreja, a Igreja Cristã Evangélica. Agradecer e dizer que nós sempre estamos à disposição de vocês, é sempre uma alegria estar aqui com vocês, meu irmão Assis, toda a igreja, fico feliz em revê-los, meus irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12 já é o texto que nós já lemos anteriormente, e nós vamos continuar a leitura, vamos ler mais uma vez e em seguida pensar um pouco no que o Senhor quer nos ensinar nesta noite acerca desse texto. Romanos capítulo 12. Nós vamos ler os versículos 1 e 2, meus irmãos, para termos um melhor entendimento do versículo 2, que é o versículo que nós iremos explorar, assim como já foi lido anteriormente. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Romanos 12, versículos 1 e 2. Diz assim então a palavra do nosso Senhor: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos pedir ao direcionamento do Senhor mais uma vez. Santo Deus, eterno Pai, graças te damos, ó Deus, pela oportunidade que temos nesta noite de ouvir a Tua palavra. Ó Santo Deus, perdoa-nos os nossos pecados, as nossas ofensas e permita-nos, ó Deus querido, estar agora na Tua presença para ouvir a Tua palavra. Ó Deus, usa-me nesta noite aqui à frente, ó Deus querido, que estarei expondo a Tua palavra, que o Senhor queira me usar, ó Deus, para que eu venha falar somente aquilo que o Senhor deseja, que eu venha falar, ó Pai, somente as verdades da Tua palavra e que nada mais, ó Pai querido, disso venha, ó Deus querido, ser, ó Pai, objeto dos meus lábios. Ó Deus, assim como diz o salmista, que o Senhor venha neste momento, ó Deus querido, tirar as vendas dos nossos olhos para contemplarmos as belezas da Tua lei. Assim nós oramos em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos e irmãs que aqui estão presentes nesta noite, eu recordo aqui, quando olhamos para Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, especificamente o versículo de número 2, eu costumo lembrar aqui, meus irmãos, de uma mulher que costumava fazer bolos, e ela praticamente fazia bolos todos os dias, ela tinha uma confeitaria, e todos os dias ela se reclamava de que de que os bolos dela não saíam como ela queria. Sempre saíam deformados, sempre saíam tortos, sempre saíam com um problema muito sério. Ela tentou fazer de tudo, achava que era falta de ovos, ia lá e colocava mais um ovo, achou que era falta de, mais açúcar ou mais algum outro ingrediente, tentou mudar o ingrediente por várias vezes, até que um dia uma vizinha dela chegou: você já olhou a sua forma? Você já viu se é o forno da sua casa que está fazendo seus bolos ficarem tortos? E lá ela entendeu, ela percebeu que uma das suas formas estava empenada e o seu fogão estava em falso, fazendo com que então o bolo saísse totalmente torto, muito torto. Meus irmãos, quando nós olhamos para esse texto, nós temos basicamente esta ideia aqui: forma, algo que nos molda, um molde, que muitas vezes, meus irmãos, requer a nossa atenção. Porque por muitas vezes nós podemos estar tentando fazer tudo lá fora, tentando agir de uma forma diferente e continuando com aquela ideia de que eu continuo errando, eu continuo saindo torto, eu continuo com as minhas atitudes erradas, eu continuo pelas minhas próprias forças tentando ser alguém que eu ainda não consegui ser. O texto de hoje, meus irmãos, irá nos ensinar algo que é de extrema importância para todos nós. O texto nos ensina, meus irmãos, que há possibilidades
como aqueles que são agora sacrifício vivo do Senhor, de viver a vontade do nosso Deus. Aqui, meus irmãos, nesta noite, nós veremos que, querendo o nosso Deus nos tornar sacrifício vivo com o nosso culto racional, Ele nos ensina no versículo de número 2 o que nós não devemos fazer como pessoas agora com mentes renovadas, transformados. O que nós devemos fazer como pessoas transformadas e o objetivo de o porquê nós devemos atentar para as instruções do apóstolo. São essas três coisas que nós veremos nesta noite. Quero recapitular com vocês, meus irmãos, o contexto de Romanos. Lembrem-se que Romanos foi escrito por Paulo, e esta carta foi escrita a uma igreja que pessoalmente não conhecia o apóstolo Paulo. Por isso, era necessário que o apóstolo Paulo escrevesse aos judeus, ex-judeus, agora cristãos, o porquê que ele precisava ir à Espanha pregar o evangelho. Só que aquela igreja, tinham muitas pessoas lá que ainda achavam que o apóstolo Paulo, ou conheciam o apóstolo Paulo, anteriormente à sua conversão. Bom, quem é o homem que está querendo a nossa ajuda financeira e em oração para ir pregar um evangelho que nós não sabemos o que ele prega na Espanha? Será que aquele mesmo homem que já veio e matou vários cristãos, que perseguiu diversos cristãos? Então, foi necessário que Paulo escrevesse essa carta, e ele divide essa carta em duas partes. Do capítulo 1 ao capítulo de número 11, Paulo mostra que tipo de evangelho ele prega. Então aqui, meus irmãos, ele vai falar sobre os atos de misericórdia de Deus. A adoção, a justificação, ele vai falar sobre a eleição, ele vai falar sobre todo o processo da salvação, e vai mostrar os atos de misericórdia que Deus teve para conosco, homens que estavam destituídos de Deus, distantes do Senhor, inimigos de Deus e alvos da sua ira. Então, por meio de Cristo, ele justifica, ele salva, ele adota, ele então nos livra do mal e então nos santifica. E isso é interessante, porque quando nós olhamos para o capítulo 12, é uma característica das cartas de Paulo, depois de ele fazer todo um tratado teológico, ele coloca tudo aquilo que ele explicou na primeira parte, nos mostrando como deve ser na prática. Agora que eu expliquei tudo isso, vocês precisam botar em prática tudo isso que foi explicado. Então, os versículos 1 e 2 servem como uma transição da parte teórica para a parte prática da carta do apóstolo Paulo. Então, ele diz o seguinte, percebam o versículo 1, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. A expressão rogo-vos aqui, meus irmãos, é um pedido de forma intensa, que também ganha aqui um poderzinho de imperativo, de uma ordem. Então o que Paulo está fazendo é um pedido imperativo, ou um pedido como uma ordem, para que estes homens atentem para o que ele vai pedir e para o que eles devem fazer. Então ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, percebam, pois o quê? Quando nós olhamos essa expressão pois, ele está se referindo ao que ele falou anteriormente. Eu estou pedindo, meus irmãos, por conta de tudo aquilo que eu falei para vocês. E o que foi que Paulo explicou anteriormente para todos nós? Ele diz: as misericórdias de Deus. Percebam que a expressão aqui, a melhor tradução, ela está no plural, é pelas misericórdias de Deus. Ele não está se referindo a apenas um ato de misericórdia de Deus, mas ele está se referindo aos atos de misericórdia que ele já falou anteriormente, dos capítulos 1 até o capítulo 11. Então, é com base em tudo aquilo que eu falei para vocês, o fato de vocês serem justificados, o fato de vocês serem santificados, o fato de vocês serem salvos, o fato de que Deus olhou para vocês e praticou amor, praticou graça, tudo isso que foi explicado nos capítulos anteriores, é por conta disso que eu estou pedindo, que eu estou ordenando que vocês se apresentem como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Percebam que Paulo está usando aqui, meus irmãos, uma expressão que ele conhecia, aliás, que os judeus conheciam perfeitamente. Porque esta linguagem aqui é uma linguagem do Antigo Testamento que eles praticavam até um dia desses, quando eram judeus, nos templos.
Então aqui ele está usando o termo apresenteis, que é a mesma palavra que era usada quando os homens apresentavam seus sacrifícios no templo para se livrar dos seus pecados, para que recebessem ali o perdão dos seus pecados. Então ele está dizendo, vocês devem fazer isso agora não como animais, mas vocês devem fazer isso com o corpo de vocês. E aqui a expressão corpo significa a totalidade do homem, todo o ser do homem, o homem por completo. Não deve haver nada no nosso ser, na nossa estrutura, que não deve ser apresentado a Deus, dedicado a Deus. É isso que ele está dizendo. E depois ele diz, por sacrifício vivo, porque de fato, não somos mais aqueles animais que eram mortos, e as partes desses animais eram queimados e oferecidos ao Senhor. Paulo está dizendo que ao invés disso, por conta das misericórdias, por conta dos atos de misericórdia de Deus, ou seja, porque você é eleito, porque você é justificado, porque você é santo, por conta de todos aqueles atos que ele falou anteriormente, agora não é mais necessário apresentar sacrifício vivo, agora, aliás, sacrifício de animais, agora é necessário que nós, homens e mulheres, nos apresentemos como sacrifício vivo. Não é necessário morrermos, porque alguém morreu já por nós para isso. Por isso somos então o sacrifício vivo. Isso é santo e agradável a Deus, e esse é o culto racional. O culto racional, meus irmãos, é um ato de sacrifício a Deus diariamente por tudo aquilo que Ele fez por nós, por conta dos seus atos de misericórdia. O culto racional é uma entrega total, sacrificial ao nosso Deus. É viver assim para Ele, dia após dia. Dito isso, já que nós somos então sacrifício vivo, conforme Paulo nos ensinou, nos explicou, ele então diz, e não vos conformeis com este século. Ou seja, já que vocês são um sacrifício vivo e devem viver em sacrifício todos os dias, como um culto racional que vocês devem fazer ao Senhor, sendo então sacrificando-se todos os dias para Ele, entregando-se para Ele e sendo esse próprio sacrifício, então a primeira coisa que vocês não devem fazer é não se conformar com este século. Eis a primeira coisa, meus irmãos, nós que somos sacrifício vivo, nós que somos transformados por este Deus, agora em sacrifício vivo, a primeira coisa que nós não devemos fazer, que o versículo 2 nos ensina, é que nós não devemos viver conforme este século, ou não devemos ser moldados por este século. E essa é uma ideia, meus irmãos, bem interessante, porque quando ele usa a expressão século, ele não está se referindo ao mundo simplesmente, mas ele está se referindo à cultura. Ele está se referindo, meus irmãos, às influências do mundo. Ele está se referindo às influências do nosso presente século. E que influências são essas, pastor? Se você bem observar, ligar a sua TV, abrir a sua televisão, aliás, sua internet aí, para pesquisar qualquer outra coisa, ou ver vídeos de pessoas falando isso, você verá que a igreja, ela é atacada dia após dia, para que nós não sejamos esse sacrifício vivo, mas que venhamos ser moldados pelo próprio mundo, pelo próprio século. Basta você ver o avanço do feminismo no mundo hoje em dia, na era presente, no século presente. As mulheres, meus irmãos, as mulheres, meus amados irmãos, elas estão cada dia mais sendo atacadas para que elas não se tornem aquilo que a Escritura diz para elas serem. Se você olhar Efésios, você vai ver claramente, e outros textos na Bíblia, que a mulher tem um papel no seu casamento, que é ser a dona do lar, que é ser submissa ao seu marido, enquanto os homens devem ser o cabeça do lar, o líder do lar. O que você vê hoje em dia? Você vê o ataque a esta instituição, o ataque à vontade de Deus, e muitas vezes, e muitas mulheres estão se moldando, se enquadrando aquilo que este século está ensinando. Então, ao invés de você, mulher,
agir como submissa ao seu marido. O século presente, este mundo, vos ensina que você deve ser empoderada, que você não deve depender de ninguém, que você deve criar sua filha para não depender de macho, que você deve criar a sua filha para que ela se forme, para que ela seja isso ou aquilo, mesmo que ela não saiba cozinhar, mesmo que ela não submeta a Deus, nem muito menos submeta ao marido dela. O que o texto está dizendo é: e não vos conformeis com este século, porque o que este século ensina, seja o século primeiro onde Paulo está escrevendo, seja o nosso século atual, o que ele está nos ensinando aqui, meus irmãos, é que nós não devemos ser moldados por este século. Não são as filosofias do mundo que devem dizer como nós devemos viver. É isso que Paulo está dizendo. Vejam vocês, homens também que aqui estão presentes, como nós estamos sendo moldados por este mundo. Como vocês, homens, como nós muitas vezes, temos deixado de agir como líderes do lar, com medo, muitas vezes, de ser taxado como machista, de ser preso por isso ou aquilo. Vejam como vocês têm deixado de muitas vezes cuidar dos seus filhos no seu lar, porque este século está moldando o seu comportamento e você usa isso como desculpa, não de forma direta, mas sabe como você usa? Eu estou cansado, cheguei do trabalho hoje eu não vou fazer um devocional com meu filho, hoje eu não vou ensinar meu filho, hoje eu não vou orar com minha esposa. Você tem sido responsável no seu lar, porque se o século, se o mundanismo entra na sua casa, você, homem, é o responsável por isso. Então, queridos irmãos, quando o texto nos ensina, não vos conformeis ou não se deixem serem moldados por este século, ele está falando dessas filosofias, do que o mundo lá fora ensina, do que a comunidade lá fora ensina. Vejam o que acontece hoje também dentro das igrejas. Vocês já perceberam, meus irmãos, como dentro das próprias igrejas, a vontade de Deus tem ficado cada vez mais de escanteio. A vontade de Deus para as mulheres tem ficado cada vez mais de lado. Enquanto a vontade do mundo e a igreja, vendo as coisas que o século está ensinando, estão se enquadrando nela cada vez mais. Imaginem só, você encontrar nas escrituras o termo pastora, e vejam quantas igrejas possuem pastoras. Tudo isso para se enquadrar à pressão deste século, de supervalorizar o papel que Deus não deu às mulheres. E a Bíblia está dizendo, não vos conformeis com este século, seja no lar, seja na igreja, seja na família, seja no seu trabalho. Entenda, a Bíblia não proíbe você de trabalhar, mulher. A Bíblia não proíbe, mulher, você de criar sua filha para ter um bom futuro. Não é isso. A Bíblia está proibindo você ensiná-la a se conformar com este século, que é o que muitas vezes, muitas mães e muitos pais estão fazendo. Por isso, o texto diz, a primeira coisa, vocês que são transformadas por Deus, vocês que são sacrifício agradável ao Senhor, sacrifício vivo. Pergunta, como vocês são sacrifício vivo, se vocês estão vivendo conforme este século? Como são sacrifício vivo? Como estão dizendo que estão fazendo um culto racional, se vocês estão sendo moldados pelo que vem de fora para dentro? E aqui também vai, meus irmãos, a forma de vestir. Aqui também vai a forma de falar. Aqui vai a forma de agir em todas as situações. O que acontece muitas vezes isso acontece muito com jovens, também adolescentes, mas as mulheres, os homens, eu estou querendo comprar uma determinada roupa. Por quê? Porque está na moda. E assim nós nos vestimos muitas vezes de forma indecente, não simplesmente porque o Senhor ordenou, mas porque o século, porque o mundo, porque o mundanismo tem muitas vezes nos moldado. Então nós falamos conforme esse século, nós agimos conforme esse século, nós nos vestimos conforme esse século, e nós fazemos tudo aquilo que o século nos influencia a fazer. Quando diz não vos conformeis, está em fuja disso. Não haja dessa forma. Então como que nós devemos agir, pastor?
É o nosso segundo ponto, veja a continuação do texto. Ele diz: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Meus irmãos, quando nós olhamos para essa frase, eu quero que você compreenda isso, muita atenção, por favor. Quando olhamos para o original, nós temos essa ideia de transformai-vos aqui, este verbo transformai-vos no grego, ele não é um verbo simplesmente de ser uma ordem, mas ele é um verbo, meus irmãos, que nós chamamos de um verbo no passivo. Calma, vou explicar isso para você. É a ideia de alguém que sofre uma determinada ação. Então, quando ele está dizendo, mas transformai-vos, ele não está dizendo para mim e para você fazer algo simplesmente, mas ele está dizendo que algo está acontecendo conosco. E esta ideia é uma ideia contínua. Então, a melhor tradução aqui seria: e vos, ao invés de vocês se conformarem ou serem moldadas por este século, sejam moldadas ou moldados pela renovação da vossa mente. É algo que acontece em nós. Alguém está fazendo algo em nós. E quem é esse alguém? O Espírito Santo, o Senhor. A renovação da mente, meus irmãos, é simplesmente uma ideia para mostrar que algo está acontecendo de dentro para fora. Algo interno que está influenciando as nossas ações. Algo interno que está influenciando nossa forma de falar, o nosso andar, o nosso vestir, o nosso comer, ou seja lá o que for das áreas da nossa vida, tem algo internamente que está influenciando isso. E ele está dizendo, usando esta ideia como renovação da mente. Porque, meus irmãos, para o judeu, para o romano, a ideia da mente era algo mais interno possível que você possa imaginar. O mais interior possível. Então, quando ele diz a renovação da mente, ele está dizendo a renovação de tudo que faz com que você venha agir externamente para alguma coisa. Pastor, como assim? Eu ainda não entendi, ainda está meio confuso. De forma simples, meus irmãos, Paulo está dizendo, não vos deixe moldar pelo século, mas sejam continuamente moldados por Deus. Porque é Ele que está agindo de dentro para fora. E isso aqui que é o contraste que Paulo está tentando nos ensinar aqui. Porque o século, ele nos molda de fora para dentro. É porque eu vejo a cultura que eu quero agir como a cultura. É porque eu ouço como devo viver que eu quero viver dessa forma. Então o externo influencia o interno, o interior. Agora, quando nós olhamos para a segunda parte, que ele diz, ao contrário, ele está dizendo, ao invés disso, tem algo dentro de você que está influenciando as suas ações. Então, ao invés do mundo lá fora ser aquilo que está influenciando você, moldando você, deixe o Espírito moldar você. Não o externo, mas o interno. Meus irmãos, e quando nós fazemos isso está nos ensinando que não é simplesmente as minhas ações e as suas ações, que nós não podemos, meus irmãos, fazer isso sozinhos, que dependemos de alguém, e é o Espírito Santo que está fazendo isso continuamente em nós. Isso mostra que as nossas ações, por si só, não geram mérito algum, para vivermos em conformidade àquilo que Deus quer. Se somos transformados, nós somos transformados não pelas nossas ações, não pelo nosso querer, mas pelo agir de Deus, porque Ele realiza tanto agir quanto realizar, tanto querer quanto realizar. Percebam, meus irmãos, que quando nós então não nos conformamos com esse século e damos ouvido ao Senhor, nós chegamos a um objetivo. Vejam que este é o nosso terceiro e último ponto. Nós temos o objetivo, nós temos a razão para vivermos dessa forma. E ele diz, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que você não deve ouvir o século?
mas deve ouvir ou deve se deixar moldar pelas ações de Deus, para que você experimente. E a palavra experimentar aqui é no sentido experimental de viver, sentir, degustar. O que? A vontade de Deus. Não há como você cumprir a vontade de Deus, entender que a vontade de Deus é boa, é perfeita, é agradável, se você está ouvindo o século mal, ao invés de ouvir a Deus. Se você está sendo influenciado pelo externo e não pelo interno, você nunca irá cumprir a vontade de Deus. Então, mulheres que estão aqui, não há como ser mulheres de Deus, se o Deus que habita em vós não estiverem moldando vocês, não estiverem direcionando vocês. Muitas pessoas podem perguntar o seguinte: pastor, eu quero tanto saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Só que nós fazemos essa pergunta quando, por exemplo, nós queremos uma decisão ali rápida. Eu quero comprar um terreno, pastor, mas eu não sei qual é a vontade de Deus para a minha vida, se é esse terreno ou se não é. Ou muitas vezes quando você não tem interesse de Deus nenhum, você simplesmente está vivendo por viver, vivendo a sua vida, aí você chega para alguém e quer ouvir uma palavra, alguém dizer que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, simplesmente porque você não quer deixar de viver o que você está vivendo, deixar os seus pecados, deixar a sua vida para trás, mas você quer ouvir algo de Deus. Então você nessa hora quer saber qual é o plano de Deus para a sua vida, qual a vontade de Deus para a sua vida. Meus irmãos, o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz: esta é a vontade de Deus para vós outros, a vossa santificação. E é este processo de santificação que o Espírito Santo está fazendo de dentro para fora. E só dentro deste processo de santificação é que nós conhecemos cada vez mais e experimentamos cada vez mais a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A santificação, meus irmãos, é um processo em que o Espírito Santo está nos peneirando, está nos filtrando, está nos fazendo cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. Porque quando o texto diz: sede santos porque eu sou santo, quando o Senhor ordena isso de nós, Ele está se referindo, meus irmãos, ao papel que nós temos cada vez mais, de ao ouvir de forma interna, o Espírito trabalhando, nós também trabalharmos para sermos cada vez mais parecidos com o nosso Cristo Jesus, o nosso Senhor Jesus. Por isso, queridos irmãos, nós não podemos ser moldados por este século, pelas influências modernas, contemporâneas, mas sim pelo Espírito de Deus, que nos faz enxergar cada vez mais a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Você quer descobrir qual é a vontade de Deus para a sua vida? Seja moldado pelo Espírito. Leia a palavra de Deus. Aqui, meus irmãos, nós temos a vontade de Deus externada para nós, registrada para nós. Não há nenhuma outra forma de você saber a vontade de Deus para a sua vida, se você estiver distante de Deus, sem que o Espírito habite na sua vida, habite internamente em você, e não revele a você, por meio da Bíblia, o que Ele quer para a sua vida. Essa vontade, meus irmãos, ela é boa. Ela é boa porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Mas ela é perfeita, porque não há como não ter em Deus nada que não seja perfeito. E ela é agradável, ou seja, ela é satisfatória. E ela satisfaz aquilo que eu e você necessitamos: a santificação, a salvação completa quando o Senhor Jesus retornar. Aqui então vai um alerta, meus amados irmãos. Aqui vai um alerta para todos nós. Se precisamos então ser esse sacrifício vivo, nós precisamos conhecer a vontade de Deus. E só conhecemos a vontade de Deus quando somos moldados pelo Espírito e não por este mundo, não por este presente século.
A vontade do Senhor para a minha vida e para a sua vida, ela é muito, mas muito maior, superior à minha e à sua vontade. Mas talvez você esteja dizendo aqui: pastor, não é isso que Deus quer para a minha vida. Uma vez uma pessoa chegou para mim e disse o seguinte: pastor, eu não estou pronto para ser crente, eu não estou pronto para seguir o Senhor. Mas muitas pessoas chegaram para mim e disseram: mas Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Muitas pessoas, 3 pessoas já chegaram para mim e disseram que Deus tem um plano maravilhoso para a minha vida. Eu ainda não descobri que plano é esse, pastor, mas eu sei que tem. Meus irmãos, olha, eu vou falar isso aqui, talvez seja chocante para você, talvez você fique escandalizado, mas a vontade de Deus para os seus filhos é a salvação. Mas aqueles que não têm, entendam, aqueles que não têm a Cristo, aqueles que não são filhos de Deus, a vontade de Deus é que eles se tornem filhos. Se tornem filhos. Leia 1 João. João vai fazer a distinção claramente entre os filhos do diabo e os filhos de Deus. A vontade de Deus, meus irmãos, é que você que está distante do Senhor, você mulher que está me ouvindo aqui, que ainda não foi transformada, pare de ser moldada por este século e seja moldada pelo próprio Deus. Só assim você descobre qual é a vontade de Deus. Só assim, homem cristão, mulher cristã que aqui está, só assim você se torna sacrifício vivo, só assim você presta um culto racional ao Senhor, quando você sabe a vontade de Deus, quando você é moldado pelo Espírito. Não há, você que está distante do Senhor, não há vontade boa, perfeita e agradável para você longe de Deus. Meus irmãos, Deus não tem nenhuma responsabilidade de transformar aqueles que não são seus filhos, de mostrar a sua vontade para aqueles que não são seus filhos, mas para aqueles que são, aqueles que se entregaram ao Senhor Jesus. Este sim, o Senhor tem prazer em efetivar a sua vontade boa, perfeita e agradável. Não depende de mim, de você, meu irmão, minha irmã. Não depende dos ingredientes. Não depende das suas ações. Mas depende do Senhor querer. Do Senhor querer. Por isso, nesta noite, a mensagem que quero deixar para você é simplesmente esta: não vos deixe ser influenciados, ser moldados pelo mundo, por essas ideias que temos hoje, mas deixem ser moldados pelo Espírito que habita em vós, para que então você conheça a vontade de Deus, experimente, viva todos os dias a vontade de Deus. Agora, você que não está fazendo a vontade de Deus, entenda, querido, só há um caminho para você, só há um destino para você. Não creia, não se deixe crer nesta ideia de que Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida, se você não está vivendo a vontade dele. O plano maravilhoso é: arrependa do seu pecado, converta-se a Deus e viva a sua vontade, e desfrute da sua vontade. Qualquer outro que não seja esse, só vai vir para a sua própria condenação. Se você acha que o plano maravilhoso que Deus tem para a sua vida são riquezas, é a libertação disso, aquilo, outro, são as portas destravadas, não sei do que, da sua vida, você está completamente enganado. O plano maravilhoso pode até servir no seu entendimento, mas para a sua própria condenação. Se você não está fazendo a vontade de Deus, mas você está prosperando, eu tenho uma boa notícia para você: isso é fruto da graça comum de Deus, que dá a chuva e que derrama a bênção a todos os homens, por sua graça comum. Mas a péssima notícia para você, que não está vivendo
é que isso é simplesmente para a sua própria condenação. E você está desfrutando dessa graça comum para a sua própria condenação ao inferno. Porque são estes que no dia da volta do nosso Senhor receberão o título de malditos. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. João vai dizer: aquele que ama o Senhor, obedece, segue os seus mandamentos. E só podemos, meus irmãos, seguir os mandamentos do Senhor e obedecer ao Senhor, se o conhecermos, se o Espírito Santo habita em nós e está nos moldando a cada dia para vivermos a sua vontade. Então talvez você que está aqui nessa noite precisa então, como diz o texto, ser transformado. E essa transformação não é por um instante, mas é um processo contínuo. Meus irmãos e irmãs que aqui estão nesta noite, o meu desejo é que o Espírito Santo então continue nos moldando. Que possamos então ser diferentes da mulher que eu contei a história no início, que estava fazendo de tudo para que o bolo não saísse deformado, até que ela compreendeu que o problema era a forma. Às vezes nós precisamos entender que o problema também é a forma, que nós estamos vivendo dessa forma, talvez porque estamos distantes de Deus, ou porque nós estamos próximos dele, são moldados por ele. Se você está, meu irmão, na prática de um pecado, não consegue sair dele, deixe-se ser moldado pelo Senhor, e não ser moldado por esse presente século. Se você discorda do que Paulo está dizendo aqui em Romanos capítulo 12, 1 e 2, talvez o seu problema não seja a Bíblia, de fato não é, mas a forma que está moldando você. Então a pergunta é: o que tem moldado você? Se você conhece a vontade de Deus para a sua vida, é o Espírito Santo que tem moldado você. Ele tem transformado a sua mente e renovado a sua mente, dia após dia. Se você não conhece a vontade de Deus, não obedece à vontade de Deus, não cumpre a vontade de Deus, não experimenta a vontade de Deus na sua vida, quem está moldando você é este século. E a condenação para isso é a eternidade no inferno. Por isso, abra os seus olhos, abra os seus ouvidos para compreender, meu irmão, minha irmã, nesta noite, que Deus é o único que pode moldar você, para você compreender a sua vontade. Nenhum outro. E nada mais além das Escrituras podem ajudar você a isso. Que Deus, meu amado irmão e irmã, nos ajude então a compreendermos isso dia após dia. E que possamos ser moldados por Deus, para sermos então esse sacrifício vivo, esse culto racional, nos entregando diariamente a Deus, cumprindo a sua vontade. Em nome do Senhor Jesus. Amém.